Alunos e professores lançam comitê PUC contra o golpe. Acolhidos do Abrigo São Paulo participam de montagem da Via Sacra. PUC Minas participa do projeto de mobilização na área da ocupação do Isidoro. E no estúdio, uma conversa com o professor Eduardo Bittencourt, membro do Escritório de Integração e do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, que vai dar mais detalhes sobre o projeto. E ainda o que é destaque na universidade nesta terça-feira, 29 de março. Começa agora o Espaço PUC, programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Como resposta às manifestações do dia 13 deste mês, que pediram o impeachment da presidente Dilma Rousseff, estudantes de várias universidades protestaram nas últimas semanas a favor do governo e contra o golpe. E os alunos da PUC Minas não ficaram de fora e lançaram ontem o Comitê PUC Minas contra o golpe. Veja só. O objetivo do comitê é gerar uma discussão política dentro da universidade e tentar, de fato, entender o que está acontecendo no cenário político do país. Bom, a iniciativa toda foi dos alunos. A gente teve essa ideia semana passada, no início da semana passada. E como a PUC não funciona na Semana Santa, a mobilização e a divulgação foi basicamente nas redes sociais. O maior papel da juventude hoje em dia, nesse atual contexto político, social, é a gente, primeiramente, entender o que está acontecendo no país, procurar se informar de todas as maneiras possíveis, ouvindo todos os lados possíveis, para a gente saber que o que a gente viveu nessa época e o que a gente pode aproveitar desse momento para lutar. O jovem, ele está muito aberto a várias ideologias e isso pode ter uma conotação positiva ou uma conotação negativa. Eu acho que é importante para ele estar em contato com as diversas ideologias presentes atualmente, tanto que o movimento que está acontecendo aqui agora é importante para esclarecer para o jovem o nosso cenário político atual. Professores da universidade também participaram do encontro e esquentaram ainda mais as discussões sobre a atual situação da democracia no Brasil. Eu acho fundamental, e o nosso objetivo aqui, que é a iniciativa aqui desse encontro dos estudantes, né, é da gente entender o quadro que está acontecendo no Brasil. É um quadro de grande complexidade. As coisas a gente precisa entender o contexto. Ele se insere dentro de um contexto internacional, dentro de um contexto regional, um conflito entre BRICS e União Europeia e Estados Unidos, na região, um momento que a gente teve de crescimento soberano da região, a criação de instituições importantes como a CELAC, como a Unasul, o crescimento do Brasil, né, com a conquista de direitos sociais e como que há um jogo hoje de desestabilização, onde entra toda essa crise que a gente está vivendo no Brasil. Uma desestabilização econômica, uma desestabilização política gerada por interesses que são interesses internacionais e interesses de alguns grupos políticos também no Brasil. O que a mídia hegemônica tem feito é um escárnio, é um desrespeito pela inteligência das pessoas que consomem os meios de comunicação, né? Fazer jornalismo dessa forma é um contra-exemplo. Isso não é jornalismo, né? Isso não é informar a população, isso é distorcer a informação e criar condições para que um golpe seja dado. Nesse sentido, o que nós defendemos e colocamos é que os processos judiciais têm que ocorrer e a cobertura da mídia tem que ocorrer, as denúncias têm que ser feitas, mas elas não podem ser seletivas, elas não podem escolher apenas um caminho onde a mídia também age como tribunal e condena as pessoas antes que haja um processo, que sejam apuradas essas questões, que as pessoas sejam julgadas e consideradas criminosas. Os organizadores do comitê garantem que mais atos serão realizados dentro da universidade para dar continuidade à discussão. A gente vai reforçar a mobilização de dia 31, a passeata que vai ter em Brasília e as atividades que vão ter aqui em Belo Horizonte. Nós vamos fazer quarta-feira uma panfletagem aqui na porta da PUC. Vamos lançar um manifesto online para estudantes, professores poderem assinar e também vamos fazer reuniões abertas para definir os próximos passos do comitê. Essa reunião aberta vai ser sexta
sexta-feira agora, às 16 horas, para que a gente possa definir as próximas ações do comitê da semana que vem. A intenção aqui é a gente entender esse contexto, entender o impeachment como sendo, nesse contexto, um processo de golpe. É lógico, tem muita gente aí dando de bobo, falar, impeachment é constitucional, impeachment não é golpe. Claro que impeachment não é golpe. O impeachment, nesse contexto, é que é golpe. Né? Ou seja, com a perseguição seletiva, né? Você tem um cara liderando, né? O Eduardo Cunha, contra o qual existem processos, provas, delações, né? Denúncias, liderando um processo no Congresso Nacional contra uma presidenta da República contra a qual não há provas, não há nenhuma denúncia, não há nenhuma delação, né? Não há nenhum processo. A situação chega a ser surreal. Então, a intenção aqui é a gente começar a enxergar isso atrás dessa manipulação grosseira que a mídia tem feito e dessa perseguição seletiva do juiz Moro e de mais alguns outros juízes, poucos é a minoria, e alguns poucos promotores também, que é a minoria. A juventude é o papel que eu vejo como mais importante num momento desse, porque a gente é o futuro do país. Então, como futuro do país, a gente precisa lutar pelos nossos direitos e também para que a gente não perca os direitos que a juventude do passado também lutou para conquistar. Belo Horizonte tem hoje cerca de 2.000 pessoas em situação de rua. São pessoas que, por algum motivo, muitas vezes por uso de drogas e álcool, optam por viver longe do lar. E as dificuldades de quem faz essa difícil escolha são muitas e é bom poder contar com uma ajuda quando precisar. Na capital mineira, essa mãozinha vem do Abrigo São Paulo. Um espaço que quem vive em situação de rua ou passa por algum problema financeiro pode chamar de lar. Marisa veio com os filhos e o marido para Belo Horizonte. Chegando aqui, as coisas não deram muito certo e eles tiveram com quem contar nessa situação difícil. Uma amiga da gente, que nós estava no centro, lá do BH, e ela falou que tinha esse abrigo aqui. Aí a gente veio pra cá. Aí eles deram apoio a gente ficar aqui até quando a gente alugar a casa. E o marido da senhora trabalha durante o dia? Trabalha durante o dia vendendo bala e à noite ele está aqui. No Abrigo São Paulo, os acolhidos têm direito à alimentação, higiene pessoal e dormitório. Nesse espaço são oferecidas novas roupas e calçados para quem precisar. Na recepção, eles fazem um cadastro com algumas informações para ter acesso ao espaço. E não são apenas os moradores de rua que recebem atendimento, não. Ao todo são 200 vagas, 150 para masculino e 50 vagas feminino. Acolhemos famílias, né, as crianças que estão acompanhadas dos pais, pessoas que são encaminhadas de área de risco geológico, como eu disse, né, vêm também acolhidos aqui, são acolhidos aqui. O objetivo principal nesse ano da misericórdia convocado pelo Papa Francisco é chamar a atenção de toda a população, principalmente de Belo Horizonte, onde o abrigo está instalado, para a necessidade de nós nos atermos aos nossos irmãos mais necessitados, aos mais sofridos, principalmente chamando a atenção de um momento muito especial, importante, que é a inversão de valores, né? A falta de caridade, a falta de amor, que gera toda essa consequência triste que nós estamos vivendo hoje. Na Semana Santa, os acolhidos fizeram a ilustração da Via Sacra. Com a ajuda de uma artista plástica, eles foram incentivados a seguir o exemplo de Jesus e renascer. A Via Sacra é geralmente um caminho difícil e eles aqui mais do que nunca, né, mais do que todo mundo, tem um caminho bem difícil. E eles foram vendo, né, que Jesus caía, levantava, Jesus foi condenado e depois, aí eu até falei assim, quando cai uma vez ele está mais alto, depois vai caindo, a segunda vez, a terceira vez o Jesus já está lá no chão, né, porque você vai caindo, levantando, aí você tem que reunir forças. Acho que isso é um exemplo para eles, porque a igreja, ela usa as imagens para evangelizar e alfabetizar, desde os primórdios da civilização. E olha só, o Abrigo São Paulo fica na Rua Elétron, número 100, bairro 1º de Maio. E quem quiser ajudar com roupas, calçados e produtos de higiene pessoal, é só se dirigir ao local que recebe doações durante toda a semana. E aqueles que tiverem móveis ou eletrodomésticos para doar podem fazer contato pelo telefone 3433-4993 e agendar o recolhimento. E no próximo domingo, a banda de música do Centro de Instrução da Adaptação da Aeronáutica será a atração dos concertos dominicais Peter Lund no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas.
O grupo foi criado com o objetivo de oferecer aos militares um suporte ao canto de hinos e canções, ajudar na organização da tropa e estreitar as relações sociais com o meio civil. No elenco, mais de 50 militares oriundos de vários estados brasileiros são regidos pelo 2º Tenente Paulo Rezende. E a apresentação começa a partir das 11 horas da manhã e é gratuita e aberta ao público. Agora o Espaço PUC dá uma pausa e no próximo bloco você vai conhecer histórias de pessoas que lutam pelo direito à moradia na região do Isidora. E no estúdio vamos receber o professor Eduardo Bittencourt, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, que vai falar sobre o projeto que a universidade já desenvolve no local. A gente já volta. O Espaço PUC está de volta. O Escritório de Integração da Universidade é um dos principais canais para os projetos de extensão do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Com o objetivo de levar urbanização à comunidade externa, com maior foco na população de baixa renda, o núcleo possui um conjunto de 4 projetos que visam planejar e dar assistência técnica às ocupações urbanas. E agora, professores e alunos trabalham na mobilização da região do Isidora, zona norte de Belo Horizonte, onde foram montadas as ocupações Rosa Leão, Vitória e Esperança. Os moradores lutam por direito à moradia e melhorias na infraestrutura do local. Confira mais detalhes na reportagem de Tiago Leão. A região de Isidoro, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, faz parte das comunidades atendidas pelos projetos. A coordenadora do Escritório de Integração, Alícia Pena, conversou com nossa equipe sobre o trabalho conjunto. Bom, são 4 projetos de assessoria técnica, né, às ocupações urbanas, e os 4 projetos eles estão vinculados aos processos de urbanização, ou seja, os processos pelos quais os moradores eles criam as condições para eles morarem, né, e criam condições para viverem coletivamente, né, sua vida cotidiana. A extensão é um dos 3 pilares da universidade. O professor Ayrton Hugo, um dos coordenadores do projeto, explica como o ensino, pesquisa e extensão dialogam. A gente está coordenando um projeto que chama Assessoria Técnica às Ocupações Urbanas, Sistemas Estruturais e Ensaios Laboratoriais. No caso desses 3 pilares, o que a gente buscou? A gente veio a ocupações urbanas, identificamos quais que eram as demandas delas e captamos alguma parte de material que existia na própria ocupação. Então, nesse modo, a gente fez a extensão, subsidiou o trabalho, a pesquisa foi o desenvolvimento mesmo para poder conseguir criar essa metodologia de confecção dessa bola, e o ensino envolveu todas as disciplinas dos alunos na parte de materiais de construção do curso de Engenharia Civil, com os alunos aplicando, né? Atualmente, a região possui uma área de 9,5 milhões de metros quadrados e aproximadamente 30 mil pessoas que ocupam as 3 vilas que formam Isidoro, sendo elas Rosa Leão, Esperança e Vitória. As famílias da ocupação estão há mais de um ano em negociação com a prefeitura, que visa construir no terreno 13 mil apartamentos populares para o programa Minha Casa Minha Vida. A população encontra no projeto de extensão da PUC Minas a assistência técnica para negociar a ocupação. Quando a PUC chegou na ocupação, a gente ainda não tinha nenhuma maquete da ocupação. A PUC fez a maquete das ruas, né? Do meio ambiente para a gente, então foi muito bom, ajudou muito. A ideia de estar colocando nome nas ruas, né? O número nas casas, isso foi muito importante para nós moradores. A universidade realiza uma troca de saberes e conhecimentos com os moradores da ocupação. Segundo Edna, muitos deles ministram oficinas. A dona Marta, né, que faz oficina dentro da ocupação, tem a dona Marta, tem a Rose, coordenadora, né, tem o Luiz, também ajuda muito com essas oficinas aqui dentro da ocupação. Mas a vida de quem luta pelo direito à moradia não é fácil. O líder comunitário Luiz Serra fala das dificuldades enfrentadas na ocupação. Falta o posto de saúde, falta a creche, falta a aceitação no posto que não recebe bem, porque não tem fala assim, o bairro estruturado como legalmente da prefeitura. Aí fica a isenção do poder público, falta dele, né? Mas invasão e ocupação, qual a diferença? Invasão é quando você chega e ocupa o terreno. A ocupação é quando você já está instalado nela, né? Você já tem a rua, já tem a luz, já tem a água, já tem ida para a escola, ida para o posto, ida para o supermercado.
a compra do material de construção que chega até a casa, aí se torna ocupação. E não é só quem recebe assistência técnica que aprende. Os extensionistas falam da experiência de participar de um projeto como este. Olha, eu acho que é muito importante a gente envolver nesse projeto de extensão, porque eu acho que a princípio a gente vem para cá achando que a gente vai ajudar essas pessoas da comunidade, mas depois a gente vê que a gente é que aprende com eles. Isso acrescenta muito na nossa vida acadêmica, muda totalmente nossa visão de mundo. Acho que por isso é muito importante. Bom, eu acho que é a oportunidade de a gente ver na prática o que a gente aprende na teoria dentro da sala de aula. Às vezes a gente vê essas coisas de construção, bloco, fiada, como colocar. Então é a oportunidade de a gente pegar na mão, na massa mesmo e fazer. E a gente continua falando desse projeto desenvolvido pelo Escritório de Integração, por isso recebemos o professor Eduardo Bittencourt, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. Seja bem-vindo, professor, ao Espaço PUC. Obrigado. Para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria que o senhor desse um panorama da atual situação da região do Isidora. Bom, é uma região muito ampla, né? A matéria mostrou que são milhões de metros quadrados e ela é marcada por uma característica enquanto área urbana da cidade, que é praticamente a única grande extensão livre e desocupada de terra, até quando esse movimento da ocupação urbana, lá da região da Isidora, deu uma função e utilização, que é inclusive a grande razão de todos aqueles moradores se organizarem para ocupar aquela área, né? E que eu acho que revela uma característica, um potencial daquela área como sendo uma área muito importante para você garantir o acesso à cidade, à moradia, para uma população que definitivamente, historicamente, ela não é atendida pelo mercado imobiliário e até mesmo pelas políticas públicas, sobretudo, conforme muitas pesquisas mostram, as políticas habitacionais do município de Belo Horizonte, né? E nós tivemos um questionamento na matéria que a gente acabou de assistir, invasão e ocupação. O senhor concorda com a resposta? Não, eu acho que ela é coerente, sobretudo porque quando o Luiz, o morador, fala que a diferença principal da ocupação é que ela é vivenciada pelo morador como tendo um lugar em que ele tem acesso aos serviços, né, em que ele mora em definitivo, né, que mostra que essas populações, quando se mobilizam para esse movimento, que é um movimento político também, de ocupar a cidade, elas não estão buscando, por exemplo, que o senso comum ou outros argumentos falam que é a oportunidade de especular, né, de obter não pagar os seus impostos devidamente como uma cidade, como a parte considerada como uma cidade formal. Na verdade, eles estão sim querendo entrar, ocupar, urbanizar e viver lá e tornar aquilo um bairro, né? Sim. A ocupação, ela é diferente da invasão por uma razão fundamental que as ocupações em Belo Horizonte no final do século XX mostram. Elas buscam reverter uma segregação muito marcante nas grandes cidades, que é a retenção de terras a partir do princípio da propriedade privada, que acaba incorrendo num erro histórico da gestão urbana das cidades brasileiras, que é não cumprir a função social dessa área. A terra da cidade, ela existe, ela é mantida pelo recurso de todos, através do Estado, para ela ser utilizada, sobretudo para o uso da moradia. Né? Quando uma ocupação ela invade uma área, na maioria das vezes é uma área ineficiente, abandonada, com um potencial de utilização e ocupação que os seus devidos proprietários e até mesmo o próprio poder público desperdiçam, né? Então ela deixa de ser uma invasão oportunista e passa a ser efetivamente quase que uma ação social, cumprindo uma função que é bom para a cidade, porque aquela terra passa a ser o local do assentamento de muitos moradores que são, na sua maioria, trabalhadores, que ajudam a construir a cidade. Professor, e para ocupar essa área assim do nada, construir toda a moradia, as demandas são inúmeras, né? Quais foram as resoluções tomadas na última visita das demandas dos moradores? Eu gostaria de, antes de pontuar esse início do trabalho que é importante, né? Hoje eu fui lá trabalhar de manhã, o escritório e a PUC Minas têm trabalhado diretamente com esses movimentos de ocupação por entender que eles são uma forma efetiva de produção da cidade e que a universidade e a produção do conhecimento não podem ficar alheios a isso.
a despeito de todas as suas dificuldades materiais, como você se refere à precariedade, elas são um campo de pesquisa, de produção do conhecimento e de aprendizado para nós e para os alunos que deve ser valorizado. Nesse sentido, a gente deu início esse semestre trabalhando com os 4 projetos de extensão aprovados no escritório de integração juntos, nesse mesmo território da cidade, que são as ocupações urbanas, atuando nas demandas, principalmente a gente vai começar trabalhando na construção de um templo, de um espaço religioso onde eles reservaram um terreno e a partir desse templo os outros projetos que buscam não só atender demandas de edificações ou de equipamentos, como demandas de mesoestrutura, que são os sistemas urbanos, a questão ambiental e da plataforma geológica, que é a infraestrutura, a gente vai, a partir dali, tentar compartilhar e trabalhar junto com os moradores essas ações, né? E esse é um dos projetos articulados pelo Escritório de Integração, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo. A gente acompanhou já aqui no Espaço PUC, aqui na PUC TV, o projeto Canteiro em Obras, né, com o Pomar do Cafezal, no aglomerado da Serra. Eu gostaria que o senhor destacasse alguns outros projetos desenvolvidos lá no Escritório de Integração. Eu acho que nós temos 4 projetos em andamento efetivos, projetos de extensão, mas a atuação do escritório, em especial, ela busca mobilizar todo o processo de aprendizado e ensino dentro do curso de arquitetura, através principalmente da experimentação, do contato com a realidade e da vivência nos locais mais carentes da cidade, mobilizando ali um processo que até apareceu na entrevista, de circularidade de saberes. Os saberes tradicionais acumulados a partir dessa experiência histórica de produção do espaço através da autoconstrução, nas vilas e favelas, nos bairros tradicionais e nas ocupações urbanas, eles devem coexistir e contribuir num diálogo com os saberes do conhecimento técnico-científico que a academia reproduz e pode, em grande parte, ampliar a partir desse diálogo, né? O que reforça que, além de um viés sustentável, a arquitetura também tem um viés social, né, professor? Sucesso no projeto, né? Boa sorte aí nos próximos trabalhos. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado. E o Espaço PUC fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. E amanhã a gente volta às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Obrigada pela companhia e até lá!